Bem-vindo à Fast Talk da JETV. Os pedidos de patentes oriundos de Portugal no ano passado atingiram um crescimento recorde num ano marcado pela crise pandémica. Estas solicitações triplicaram no que diz respeito à tecnologia informática e no setor dos transportes os pedidos de patentes cresceram 114%. Entre os países com mais de 200 pedidos de patentes está precisamente Portugal, que apresenta o crescimento mais forte da Europa. E como explicar esta dinâmica? Temos connosco Telmo Vilela, diretor principal do Instituto Europeu de Patentes. Muito obrigada pela sua presença, Telmo Vilela. Vamos então passar à conversa. Como se explica o crescimento do pedido de patentes oriundos de Portugal em 2021, num período em que a pandemia poderia ter determinado precisamente uma tendência contrária? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Eu creio que é de facto uma questão muito pertinente, mas a resposta apenas evidencia uma realidade que felizmente eu julgo passa a ser mais conhecida e reconhecida pelas empresas, pelas universidades, pelos centros de investigação portugueses, e essa realidade indica que apenas o investimento em inovação científica e tecnológica nos permite superar crises como aquela que infelizmente ainda estamos a viver em função do Covid-19, e os direitos de propriedade industrial, e em particular as patentes, são um mecanismo essencial, por um lado, para estimular a atividade inventiva, uma vez que garantem aos titulares do direito de patente o devido retorno pelos investimentos que fazem no desenvolvimento dessas soluções científicas e tecnológicas, mas também o sistema de patentes garante algo que é absolutamente fundamental para a sociedade, que é, através da publicação das patentes, essa informação científica e tecnológica, no fundo, passa a estar disponível e é a base para que se continue, no fundo, a inovar e a inventar. E, portanto, estes resultados em Portugal são uns resultados extremamente positivos. Eu julgo que alicerçam uma tendência que tem já há alguns anos, no sentido de virmos aumentar o número de pedidos de patente depositados aqui no Instituto Europeu de Patentes por entidades nacionais, mas, claro, temos também que ter em conta que partimos de uma base relativamente baixa e, portanto, ainda que de facto tenhamos tido esse crescimento, um crescimento em que somos líderes, no fundo, neste grupo de países abaixo dos 200 pedidos de patente europeia por ano, é um motivo de satisfação, mas devemos continuar a ser ambiciosos e a continuar a utilizar este sistema, no fundo, para garantir que os nossos inovadores podem aceder a mercados devidamente protegidos e trazer as suas tecnologias a nível internacional. O que eu acho é que, repare, falando em termos mais globais, nós de facto este ano no Instituto de Patentes batemos o recorde de número de pedidos em 2021, foi um aumento de 4,5% em relação a 2020, onde de facto tinha havido um ligeiro decréscimo. Eu julgo que tem a ver com o facto, com o dialvar da crise pandémica, com alguma retração aí das empresas, no sentido de gerir os seus próprios orçamentos, provavelmente, mas o que isto demonstra é que as empresas estão novamente a recorrer ao sistema de inovação e ao sistema de patentes como resposta para as dificuldades que sentimos, no fundo, relacionadas com esta crise. Ou seja, a ciência, a tecnologia e a inovação são uma resposta à crise e isso acaba por se refletir no número de pedidos de patente e por isso acabamos por ter um número recorde de pedidos de patente. Acho que é uma tendência de crescimento que se verifica mais ou menos em termos generalizados, mas é a resposta, como eu dizia, a resposta dos inovadores, das empresas às dificuldades, e nesse sentido mais tecnologia reflete-se também mais pedidos de patente. Ficando as áreas que constituem os principais setores de inovação, verificamos que a biotecnologia e a tecnologia médica estão a destacar-se. A pandemia veio aumentar o interesse pelo desenvolvimento nestas áreas? Eu julgo que sim. O que nós verificamos, por exemplo, é extremamente interessante verificar que o número de pedidos de patente da área científica ou tecnológica onde existiram mais pedidos de patente em 2021 acaba por ser nas tecnologias digitais. Tradicionalmente, as tecnologias relacionadas com a saúde são as líderes em termos de número absoluto de pedidos de patente, mas de facto, claro, as tecnologias digitais, com a transformação digital que no fundo acaba por acontecer em toda a economia como resposta a esta crise. O nosso Instituto é um exemplo disso, porque tivemos rapidamente que em um par de semanas funcionar em teleworking com o apoio total das nossas ferramentas digitais. Portanto, isto é uma tendência global que acaba por se refletir também naquilo que são os investimentos das empresas. Estão a investir muito nesta área digital. Esta área torna-se então a primeira com os pedidos de patente, logo seguida das tecnologias relacionadas com a saúde, com um aumento, por exemplo, de 7% quase no número de patentes relacionadas com produtos farmacêuticos, na área das vacinas, na área da biotecnologia, e, portanto, uma vez mais, a crise acaba por também ser um fator, um dínamo
para as empresas inovarem nestas áreas e isso reflete-se naturalmente nos pedidos de patente que foram depositados aqui no Instituto. Passando então ao setor dos transportes, que inclui a indústria automóvel, que passou a ser a quarta maior área tecnológica em Portugal, mais do que duplicando os seus pedidos de patentes, que foi de 114, a subida foi de 114,3%. Como se explica este crescimento numa área fundamental que é a mobilidade? É também um reflexo desse crescimento a nível global. Nós verificamos, por exemplo, o número de pedidos de patente nessa área dos transportes ou de tecnologias relacionadas com os transportes, que normalmente cobrem os veículos automóveis, mas também toda a área relacionada com embarcação, com a aeronáutica, aumentaram 4,5% em geral no EPO, depois de uma queda de 5% em 2020. Portanto, ainda não voltamos nesta área, em global, aos números pré-pandemia. O que acaba também por ser, se calhar, natural, em virtude do impacto que a pandemia acabou por ter nestas indústrias. Mas, em concreto, no setor automóvel, verificamos que há aqui, de facto, uma tendência muito grande para, por exemplo, tecnologias relacionadas com soluções de IT, de conexão, e isso, de facto, é interessante de verificar, porque, de facto, reflete as inovações que têm vindo a acontecer na indústria automóvel. Em Portugal, julgo que é um bom indicador, é, de facto, um bom indicador verificarmos que num setor importante, que tem a ver com transformação digital, que esta tendência também se verifica. Nós estamos a falar, por exemplo, de tecnologias relacionadas com soluções de híbridas, de veículos autónomos em termos de condução, de propulsão elétrica, de baterias. Todas estas áreas tiveram um aumento de pedidos de patente a rondar os 20%, e, portanto, Portugal acompanha essa área. Penso que é muito importante para a nossa tecnologia. E há aqui um aspecto também que eu gostaria de salientar, que é o facto de, pela primeira vez em Portugal, no ranking das instituições que lideram pedidos de patente apresentados na EPO, surgir uma empresa. É, de facto, a primeira vez em muitos anos, porque normalmente quem lidera estes rankings em Portugal são universidades e institutos de investigação científica e, portanto, é um unicórnio português que lidera a tabela este ano, o que me parece extremamente importante, sem menosprezar, obviamente, o papel que as universidades e os centros tecnológicos têm em termos de criação de científica e tecnológica, mas é importante também que as nossas empresas que passem a utilizar mais este sistema, sobretudo quando estamos prestes a assistir à maior reforma do sistema europeu de patentes, que é a entrada em vigor em breve da chamada patente unitária, que vai implicar um decréscimo enorme do pedido dos custos associados à proteção e, portanto, sobretudo as nossas SMEs, as nossas pequenas empresas, têm que começar a olhar de facto, para o sistema de patentes como um veículo e um mecanismo fundamental, até para atrair investimento. Porque, por exemplo, para spin-offs, startups, os investidores normalmente olham muito para a carteira de direitos de plano industrial, porque é uma segurança para quem investe. E, portanto, Portugal está no bom caminho, mas temos que continuar a traçar este bom caminho e temos que, no fundo, encontrar formas de demistificar toda a informação e toda a complexidade, que por vezes é inerente a estes temas das patentes, que são temas de facto que normalmente são tidos como sendo muito complexos e nesse sentido penso que há ainda algum trabalho a fazer a nível de promoção do sistema para Portugal conseguir continuar a progredir neste ranking, porque, por exemplo, estou a verificar aqui a nossa posição em termos de pedidos de patente per capita ainda é relativamente modesta e, portanto, indicadores extremamente positivos, estamos no bom caminho, mas há que continuar este trabalho. Muito obrigada, Telmo Vilela, pela presença nesta Fast Talk da JETV. Acompanhe estes e outros temas em JETV e em jornaleconómico.pt e até à próxima.